E aí galera, aqui é o Quill, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de um filme de terror muito interessante. Na verdade é um filme de drama com estudo de personagem e terror. E é um filme que chama Pearl, ou aqui no Brasil, Pearl, uma história de origem X, né? Esse filme, ele é, antes de começar, eu tenho que dizer que vai ter alguns spoilers do filme, então se você não quer nenhum spoiler, quer ver o filme sem ter nenhum spoiler, salva esse vídeo, vai lá, assiste o filme e volta. Se você tem uma certa tolerância a spoilers, pode ser que você não ache tão ruim. E se você já viu o filme, vem comigo. Vamos lá. Esse filme, ele faz parte de uma trilogia. Ele é o segundo em ordem de lançamento e o primeiro em ordem cronológica da trilogia X, ou trilogia X, enfim. Que tem os seguintes 3 filmes. X, A Marca da Morte, que é um slasher. E aí, no X, A Marca da Morte, que é um slasher, a gente tem a vilã, que é a Pearl. E esse aqui é Pearl, uma história de origem X, sendo a história de origem da vilã do filme anterior. E depois a gente tem um terceiro filme que chama Maxine, que é um filme é um filme de terror, mas um pouco diferente. É tipo um Noir B, é um filme diferente dos filmes anteriores. Cada um é um pouco diferente do outro, né? Já que o X, A Marca da Morte, é o slasher, e esse aqui é um drama com estudo de personagem e com terror também. Primeiro eu vou explicar como que ele se encaixa nesses dois quesitos, tá? Esse vídeo aqui é bem uma resenha, de certa forma uma crítica do filme. Ele se encaixa nesses dois estilos porque ele tem todo o desenvolvimento da Pearl e de como ela se tornou quem ela se tornou no outro filme. E além disso, ele tem cenas de tensão que dão certos sustos e que dão medo através de tensão, da ambientação, da trilha sonora. A trilha sonora dá bastante medo desse filme, tipo assim, ela deixa você bem tenso e bem inquieto. E aí com isso o filme vai indo de um ponto ao outro, ele vai indo de uma bobeirinha, de uma coisinha mais leve, mais tranquila ali com a Pearl, a uma esquisitice, a uma loucura e a uma tensão, certo? A personagem desse filme, a Pearl, ela, diferente de outros filmes que humanizam e vitimizam a vilã, esse filme aqui, na verdade, ele já mostra que ela já é meio doida desde o início. Então esse filme não é tipo um Carrie estranho, que humaniza a personagem e coloca ela como principal, como uma vítima, que depois de toda uma situação é que ela se torna vilã. Esse filme aqui não é assim, né? Ele se torna vilã bem entre aspas, no caso do Carrie estranha, né? Já que todos os outros personagens ali são muito idiotas e tratam os outros mal e não tem nem amor próprio direito, são os personagens bem, né? E aí com isso você fica do lado da Carrie. Já nesse filme aqui não é essa a intenção do filme. Esse filme não te coloca do lado da Pearl. Esse filme mostra uma história de origem da Pearl, onde no caso ela era já desde o início meio doida, culpando de certa forma sua mãe por isso, que é uma personagem que não tem a nossa empatia aqui, mas meio que não é uma justificativa. A vida dela ser triste não é uma justificativa, já que ali estamos numa época ruim, né? Final de Segunda Guerra, o marido dela tá na guerra, tem muita treta, doenças, uma loucura. E a vida dela é ruim, mas ela já é totalmente desequilibrada. Ela tem um sonho de ser uma bailarina, e a mãe dela, como ela é uma pessoa ruim, não deixa ela ser uma bailarina. Isso vai desencadeando essa loucura dentro dela. E aí vamos pro próximo tópico do vídeo. Porque a gente tem os atos que a Pearl faz durante todo o filme. E vários deles são bem injustificáveis. Primeiro porque, tudo bem, ela tem um pai doente e uma mãe horrível, mas ela está sempre pensando em matar o pai e a mãe dela, além de matar gansos e bichos aleatórios de uma forma desnecessariamente violenta, o que mostra que ela é maluca. A mãe dela já percebeu isso e chega a dizer pra ela que já percebeu que ela é maluca. E com isso a gente não tem uma personagem que é vitimizada, que é criada de uma forma humanizada. Não, pra mim isso que é um ponto diferencial desse filme, além da atuação da protagonista também, que manda super bem. Esse filme tem essa coisa de colocar você pra ver literalmente uma pessoa louca se desequilibrando ao máximo pra virar psicopata que ela se torna depois. Então tem várias cenas dela já querendo matar o pai e a mãe, tem várias cenas depois dela conhecendo o cineasta interpretado pelo David Cross, né? Enfim, o David, eu não sei como é que fala o sobrenome dele, mas enfim, é o cara que faz o Superman agora, inclusive. Ele, muito divertido, ele no filme, ele é um personagem divertido, ele é um personagem interessante, e ele não é um personagem mau. Por mais que ele seja meio... como ele mesmo diz, ele é um boêmio, ele é de boa, ele não
faz mal a ninguém, ele tem uma boa noção, inclusive quando ele tá na casa da Prel lá com ela, ele ouve os barulhos no porão e ele quer descobrir o que é, ou seja, ele tem empatia, ele é uma pessoa boa, sabe? Tipo assim, não faz sentido a Prel ter feito o que fez com ele. O que mostra que ela já é uma psicopata mesmo pra valer. Por causa dele e por causa da cunhada dela, que também era uma pessoa legal e a tratava bem e conversava bem com ela. Então nós temos, em meio a esses personagens, a gente tem dois personagens muito bons que têm a nossa empatia e que não mereciam sofrer nas mãos da protagonista. O que mostra que ela é, de fato, uma vilã. Além de mostrar que ela é totalmente desequilibrada, é uma pessoa muito sem expectativas, já que por causa de uma falha, uma bobeira, ela simplesmente desiste de tudo o que ela já construiu, como se ela tivesse falhado com tudo, como se fosse impossível ela ser uma bailarina porque ela não conseguiu um concurso de bailarina, sabe? Ou como se fosse impossível ela sair daquela situação só porque a mãe dela, por enquanto, domina ela, sendo que ela poderia fugir dessa situação. Então o filme, ele não mostra uma visão humanizada e vitimizada de uma personagem. Não. Ele coloca uma personagem que já é um psicopata, já é desequilibrada, mostrando como a vida desequilibrada dessa personagem, que também é desequilibrada, vai fazendo ela ficar igual uma panela de pressão. E alguma hora ela vai explodir. Porque ela é uma panela de pressão entupida, tá? Alguma hora vai explodir. E por mais que ela consiga liberar um pouquinho dessa pressão ali pela fazenda, que eu acredito que tenha sido o que ela fez enquanto ela pôde, seja ficando com o marido dela antes de ir pra guerra, seja matando o ganso, seja entregando o ganso pro crocodilo, seja pegando o pai dela e pensando em matar, seja esse tipo de coisa, ela foi soltando um pouco da pressão, mas ela não conseguiu soltar o suficiente para não enlouquecer. E também para não perder as esperanças para uma coisa que ela ainda poderia ter esperança, que é conseguir se tornar uma dançarina. Era o sonho dela e ela não conseguiu. Tanto que no X A Marca da Morte ela vê seu alter ego, né, vamos dizer assim, conseguindo um sonho diferente, mas que ela não pôde conseguir por causa da sua mãe, que era uma carcereira dos desejos dela, do que ela queria para o futuro, né? Então, se você for pegar por um ponto de vista mais são e mais lúdico, nesse filme você percebe que ela já era louca desde sempre e que esse filme não humaniza ela, e sim mostra como ela desequilibrou até chegar naquele ponto dela virar a psicopata que a gente vê no outro filme. Diferente de Carol Estranha, que mostra como uma pessoa boa sofreu ali nas mãos da escola e tudo mais até fazer o que fez. Carol Estranha é um filme que mostra uma perspectiva diferente, humaniza, a gente gosta da Carol. Esse filme não, ele não humaniza, ele pega e mostra, ele humaniza de certa forma por causa de mostrar o sofrimento dela. E por causa de mostrar que sim, havia formas dela meio que se curar ali. Se talvez o personagem do David Crossner, enfim, o cineasta, tivesse levado ela para a Europa ou tivesse simplesmente deixado ela morar com ele e tentado ajudar ela, poderia dar certo, mas ela desequilibra antes dele poder fazer isso e deixa ele assustado e com medo dela ser maluca antes dele poder fazer isso também. Se a personagem tivesse entendido, talvez tivesse uma mãe mais carinhosa que pudesse explicar para ela que ela tem mais de uma oportunidade na vida para conseguir o que ela quer e ajudar ela, mas não é o caso, a mãe dela é uma carcereira. Se ela tivesse um pai que ajudasse ela, mas o pai dela tá doente desde o início do filme, tanto que ele só dá pena e dó na gente desde o início do filme. Então meio que se fosse outra situação, a mente doente dela poderia ainda ter uma salvação, mas naquela situação ali a mente doente dela só vai piorando, ela vai desequilibrando, ela vai ficando maluca e desde o início ela já é maluca. Tanto que a mãe dela já tinha percebido isso, ela mesma já tem uma certa noção de que ela é maluca, já que por mais que ela seja infantil, né, a própria voz que tem no filme é uma voz de criança, tanto no dublado quanto no original, ela faz uma voz de criança e tal. Ela não é ingênua, ela tem noção do que ela tá fazendo, ela tem noção de que ela está errada, sabe? E assim, eu acho que a única coisa que ela não conseguiu ter noção é que ela poderia ter ido embora, como o próprio cineasta fala pra ela. Mas meio que isso não vitimiza ela, isso ainda mantém ela como errada nessa situação. Então é um filme que faz uma coisa diferente, porque ele pega uma história de uma vilã e mantém ela como vilã pra contar a história. Só que colocando de uma forma que você consegue entender certas coisas que ela fez, certas motivações, mas não entende o todo. O todo você entende que ela realmente está errada, né? Como pra que matar um ganso com um tridente, ou pra que querer jogar o próprio pai pros crocodilos, sabe? Não faz sentido. Pra que
matar uma pessoa que se importava com você, isso não faz sentido. E você vê que ela vai ficando doida. Tem uma cena pro final do filme de uns 10 minutos só de atuação direto, assim, que é muito, nossa, inclusive incrível a atuação nessa parte. Na verdade no filme inteiro a atuação é muito boa. Mas nessa parte aí, a gente tem um ponto dela explicando todo o drama dela e por que ela é maluca. E aí você vê que realmente ela é uma psicopata e é isso. Então é muito doido. Eu acho bem interessante o jeito que o filme faz essa ideia de colocar um vilão de uma forma que não é pra você ver ele como uma vítima numa situação, e sim pra você ver ele como um vilão dentro de um contexto onde esse personagem, que já é da pá virada, já é problemático, já é uma panela de pressão entupida, tá ganhando cada vez mais pressão, e mais pressão, e mais pressão, e mais pressão, até que eventualmente vai explodir. Então ela sempre foi perigosa desde o início do filme, e ela sempre foi pegando mais pressão, mais pressão, mais pressão, até que, bum. E aí terminando o filme a gente tem aquele final que a gente vê a loucura dela, e foi assim que ela se tornou a personagem que lá no X, a Marca da Morte, vai ser a vilã. Eu achei muito interessante como é que o filme junta o drama da personagem com a parte de terror, né, pra encaixar com o terror lá do X, a Marca da Morte, que lá no caso é um slasher, então não é um encaixe desse sentido, mas é um encaixe no sentido de mostrar como aquela vilã surgiu. Sempre como já uma vilã, já desequilibrada, já explodindo com as pessoas à toa, já matando as pessoas à toa, e por aí vai. Então, tirando a mãe dela e o pai dela, na verdade o pai não, né, o pai ele já estava doente, tirando a mãe dela, que é a única pessoa que faria sentido ela ter raiva, ela querer se distância, ela querer fugir de casa, o resto tudo da galera ali era tudo de boa. Então, tirando a mãe dela, não tem mais ninguém que teria como você manter uma humanização na personagem enquanto ela faz maldades. Talvez a mãe dela num roteiro escrito com essa intenção, mas mesmo assim, do jeito que tá ali, ela, tá uma explodida, né? E a mãe dela é uma das principais responsáveis dessa explodida, mas ela já era doidona antes. Então a gente vê um filme de uma vilã chegando ao desequilíbrio completo e explodindo como uma panela de pressão. Eu achei muito interessante. E você, o que você achou desse filme? Você concorda comigo que é um filme que não humaniza a personagem tanto e na verdade só mostra como ela foi ficando cada vez mais doida e explodindo? Ou você acha que é um filme que humaniza mais? Você acha que é um filme que tem questões mais profundas talvez do que eu percebi? Ou que é um filme que mostra várias formas ela poder ter sido salva no meio do filme e não só a uma ou duas que eu falei aqui no meio do vídeo que eu percebi? O que você acha? Deixa aqui embaixo nos comentários, porque se você viu alguma interpretação diferente desse filme, se você interpretou que ela não era tão má assim desde o início, porque eu interpretei que ela é má desde o início, você pode escrever aqui embaixo, a gente troca uma ideia sobre como essa vilã poderia ter sido humanizada no filme, ou sobre como essa vilã pode já ter, como eu acho, já ser uma psicopata e uma vilã desde o início do filme, né? Acho que o filme mostra bem claro assim e detalhado como uma psicopata desequilibrada vai desequilibrando, tá aqui, bum. Enfim, é isso. Se vocês tiverem gostado do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Eu tenho que dizer uma coisa, gente. O YouTube quebra o alcance e atrapalha bastante canais como o meu, até canais grandes como o meu, que gravam muito conteúdo variado e sempre vai trazendo. Então se você deixar o like, se inscrever, dar uma olhada no canal, salvar o vídeo, voltar aqui depois, pra não perder o canal, assistir de vez em quando, você vai estar me ajudando muito. Sai vídeo novo desse quadro aqui toda segunda-feira, 9 horas da manhã. Então, a gente vai estar sempre falando de algum filme, algum jogo, algum anime, alguma coisa assim. Na segunda-feira, 9 horas da manhã. Tá? Pode ser uma crítica, pode ser uma interpretação minha do filme, que nem foi esse aqui. Pode ser eu pegar um ponto específico do filme para falar sobre algo, como foi o último vídeo, e por aí vai. Nesse vídeo aqui eu tentei dar uma melhorada na qualidade, espero que vocês tenham curtido. E é isso. Se puder, deixa o like, se inscreve, salva o vídeo para você poder voltar aqui no canal depois, não esquecer que o canal existe. Isso ajuda demais, beleza? Então é isso, valeu, falou e até a próxima, galera.